Olá, seja bem-vindo ao primeiro congresso online de Nutrologia e Medicina do Esporte. Eu sou Lorene Golino e vim falar com vocês, para vocês sobre um pouquinho a dieta cetogênica e a low carb. Bom, sou nutricionista, formada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente dou aulas, sou professora do curso de nutrição da Unip de Bauru e também professora assistente do Seminutri. Também tenho a consultório clínico na cidade de Botucatu e sou membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Bom, vamos conversar então sobre a dieta cetogênica e a low carb e os principais avanços dessas duas dietas atualmente. Ultimamente, essas duas dietas são as mais pontuadas, né? São mais faladas, tanto cetogênica quanto a low carb. Mas outras dietas são bem abordadas no meio científico, tem o jejum intermitente, como também a plant-based e a dieta flexível. Mas, independentemente do protocolo dietético, a principal intenção com a restrição energética proveniente do carboidrato, tanto a cetogênica quanto a low carb, é na utilização das gorduras como substrato energético. Então, com a redução, né, do carboidrato, desse consumo de carboidrato, ao aumento do consumo das gorduras, com que essas gorduras sejam utilizadas como substrato energético, produzindo mais acil-CoA, acetil-CoA, formando mais acetonas, corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos indo até o músculo e sendo utilizado a partir da beta-oxidação e produzindo energia. Então, essa é a principal intenção com os protocolos dietéticos, onde há uma queda de carboidrato e o aumento das gorduras. Claro que toda essa parte é importantíssimo com que as mitocôndrias estejam uma função adequada. Então, do ácido graxo livre circulando, a partir da CPT1, há uma entrada dessa acilcarnitina. Essa acilcarnitina entra na matriz mitocondrial, que a partir da CPT2 forma novamente essa acil-CoA e essa carnitina. A carnitina retorna, então, para adequar, né? Para adequar, não. A carnitina retorna para fora da mitocôndria para trazer novo acil-CoA, e esse acil-CoA passa pela cascata de beta-oxidação, produzindo aí, então, os corpos cetônicos. Os artigos vêm pontuando que todo esse processo, ele é necessário com que haja um tempo de jejum de pelo menos 3 dias. Claro que esse tempo de jejum desses 3 dias teriam ações contrarregulatórias de glucagon, epinefrina, cortisol, que estimulam a mobilização dos ácidos graxos livres, dos triglicerídeos, que estariam armazenados no tecido adiposo. Mas, claro que nossos pacientes talvez não entraria nesse protocolo de dieta de 3 dias. Então, por isso existiriam os protocolos de dietas cetogênicas e low carb para tentar ter uma adaptação metabólica e celular para captação dessas gorduras, até mesmo essa gordura localizada. Então, é fundamental com que a gente tenha uma ótima função mitocondrial. Com a mitocôndria funcionando adequadamente, a gente faz com que esse acil-CoA seja utilizado de forma adequada, e para ele ser utilizado, é necessário com que a gente tenha bons receptores, né, de CPT1A e CPT2, que esse próprio acil-CoA na dieta cetogênica vai até o núcleo da célula e há uma alteração genética para que haja novas formações de CPT1A e CPT2. Então, não é só aplicar uma dieta cetogênica, mas sim ter uma adequação, uma adaptação celular e genética para essa dieta ser aplicada. E a função mitocondrial, ela é fundamental para que haja uma alta queima, né, uma alta oxidação desse ácido graxo livre,
mas dependendo da função mitocondrial, pode ocorrer menor oxidação dessas gorduras. E também a alta ou baixa oxidação da gordura, ela está relacionada com o tipo de exercício físico que é realizado. Então, os exercícios físicos de endurance, que ativa maior uma via metabólica de AMPK, ela teria uma maior taxa de oxidação de gordura em comparação à via metabólica de mTOR, que teriam mais, que são vias metabólicas ativadas no tipo de treinamento de hipertrofia, no treinamento resistido. Então, o tipo de treinamento e também como a gente cuida dessa mitocôndria pode ser crucial com que essa queima de gordura seja adaptada. E quando a gente fala em dieta cetogênica, muitas vezes a gente pensa que é uma dieta nova, né, recente, tudo mais. Mas não. A dieta cetogênica, ela vem sendo estudada, né, tem artigos ao qual eu encontrei de 1965. Talvez quem aqui, né, já foi nascido em 65, já era nascido, né? Ou também tem, às vezes não passou longe dessa data. Então, em 1965, o autor já vem pontuando os efeitos da dieta cetogênica, aqui especificamente em crianças, mas ele pontuou vários alimentos que seriam permitidos na dieta cetogênica. Então, tem desde as proteínas, né, as carnes, como também o grupo das frutas, sucos, vegetais, por exemplo, das carnes, né? Então, a carne vermelha, dentre as frutas, seriam as permitidas, as cranberries, a laranja, o papaya, o morango, como também a tangerina. Dentre os sucos permitidos, teriam o suco de limão, de laranja. Os vegetais, tem o aspargo, a cenoura. Então, assim, são vários, os feijões, são vários. A dieta cetogênica não é tão restritiva, tem como ter uma dieta cetogênica com uma variedade alimentar adequada. Claro que essas tabelas, esses alimentos permitidos, eles vêm sendo melhorados de um tempo para cá. Por exemplo, um suco de fruta, hoje a gente já sabe que na cetogênica daria para ser inserido um suco de fruta de limão, mas não um suco de fruta de laranja, como em 1965 era permitido. Então, a dieta cetogênica, ela é caracterizada por uma ingestão baixa de carboidrato, ou seja, uma ingestão menor que 50 gramas de carboidrato ao dia, moderada em proteínas e um alto teor de gordura para ser compensatório e também para ter o estímulo, né? Compensatório no valor energético total, porque a gente tem uma necessidade energética durante o dia, como também para ter aquele estímulo que eu falei anteriormente. Então, para ter esses ácidos graxos livres, com que o metabolismo capte esses ácidos graxos livres e o utilize para produzir energia e não os carboidratos. E os estudos vêm falando do efeito contrarregulatório da dieta cetogênica no rendimento esportivo. Então, em exercício de intensidade moderada a vigorosa, não houve nenhum decréscimo após a adaptação dessa dieta, sem pioras ou algumas pequenas melhoras. O que seria essa adaptação da dieta? É importantíssimo com que haja uma adaptação, num período de adaptação dessa dieta. Então, todos os estudos que que aplicam a dieta cetogênica, tem um tempo com que o indivíduo se adequa a essa dieta, para depois estudar a aplicação, o efeito da dieta cetogênica, porque tem um tempo de adaptação com que o nosso corpo ainda tenha glicose, tenha glicogênio suficiente para nos permitir com que a gordura não seja utilizada como principal substrato energético. Então, esse tempo de adaptação é fundamental. Em alguns artigos aqui da palestra, deixei o QR Code do próprio artigo. Então, se alguém tiver um interesse a mais em ler o artigo, é só colocar a câmera para vocês, e vocês conseguem acessar pelo QR Code o artigo que eu deixei aqui especialmente para vocês.
Então, a dieta cetogênica no rendimento esportivo, ou seja, na nutrição esportiva, ela vem sendo pontuada como teria efeitos positivos, sim, né? Então, a ação dessa dieta cetogênica, ela pode ser tanto cerebral quanto de tecido adiposo quanto muscular. Então, no cérebro, teria uma ação em aumentar a memória e a redução da percepção de fadiga cerebral. No tecido adiposo, em reduzir a síntese, né, a produção de novos tecidos dessas gorduras, como também um aumento da oxidação dessas gorduras, ou seja, a queima. E no músculo, teria uma ação em aumentar a MPK cíclica, aumento da oxidação de lipídios, redução da via de mTOR, também um aumento da eficácia da insulina e também uma redução da resposta hipertrófica, ou seja, como a dieta cetogênica teria uma melhor familiaridade com a via metabólica de MPK, ou seja, uma via metabólica que é ativada principalmente no estilo de treinamento de endurance aeróbico. Em contrapartida, a via metabólica mTOR, ela é ativada num treinamento de resistido, então a dieta cetogênica, ela prevalece a MPK, em contrapartida, ela reduz a mTOR, ou seja, por isso tem uma redução da resposta de hipertrofia muscular. Mas esse artigo eu achei super interessante que ele pontuou efeitos positivos e negativos em vários esportes. Então, tanto no endurance, quanto na perda de peso, como também na força e potência. Então, por exemplo, o endurance, ele aumenta como efeito positivo, aumenta o tempo de exaustão, ou seja, o indivíduo demora para ter uma exaustão, né, um tempo mais prolongado, uma redução da percepção de fadiga, aumento de lactato, mas como efeito negativo tem também um aumento da fadiga e uma redução do glicogênio, né, da concentração desse glicogênio. O que é também interessante a gente falar dessa questão da percepção de fadiga, que ela é pontuada tanto como efeito positivo, como efeito negativo em todos os esportes, né? Até na perda de peso. Então, a fadiga, ela é muito individual, por isso ela é tão difícil ser avaliada. Então, quanto um pode falar que é uma dieta cetogênica, teve uma redução da fadiga, outro pode perceber um aumento dessa fadiga. Então, é interessante sempre levar em consideração essa percepção individual com relação a essa fadiga. Então, nesse estudo, ele avaliou nas corridas de 50 e 20 quilômetros que uma dieta cetogênica, ela teve um aumento do VO2, né? Ou seja, um aumento do gasto energético nesse período, nesse tipo de treinamento. Então, o quanto que é interessante para o aumento do gasto energético, para o indivíduo que quer melhorar a composição corporal ou precisa realmente aumentar esse gasto, o quanto é interessante a aplicabilidade da dieta cetogênica nesses dois protocolos de corrida. Em contrapartida, uma dieta de altas concentrações de carboidrato ou a periodização de carboidrato não teve esse efeito significativo, como a dieta cetogênica prevaleceu nessa. E ao comparar uma dieta normal, né, de um consumo usual de carboidrato, ou uma dieta cetogênica, mulheres foram beneficiadas com a redução da perda de peso, como também uma redução da gordura, mas não houve diferença no rendimento esportivo e teve uma perda considerável, porém não significativa, da massa magra. Então, a dieta cetogênica, ela vem sendo pontuada como uma dieta, como evolução, a gente deve ver mais artigos ainda, uma evolução de composição corporal legal, que tem uma perda de peso considerável, tem uma perda de gordura legal, né, uma perda de gordura boa, mas ainda assim tem uma lesão muscular alta, e o rendimento esportivo acaba sendo muito individual,
o que os artigos vêm pontuando, não tem pioras, mas também não tem melhoras. Então, de rendimento esportivo, a dieta cetogênica acaba não tendo um resultado nem negativo e nem positivo. Esse estudo eu achei super interessante porque é quando ele avalia tanto a dieta cetogênica quanto uma dieta low carb na percepção de saciedade, de tolerância dessas dietas em programas de perda de peso em indivíduos diabéticos. Então, o que é interessante pontuar é que no período tanto inicial quanto no decorrer de 4 meses dessas dietas, tanto cetogênica quanto low carb, tiveram efeitos positivos nesses pacientes diabéticos. Então, a perda de peso, ela foi observada nos 2 grupos. Claro que no grupo cetogênico foi significativo, uma perda de peso de média de 91 para 76 quilos. Em contrapartida, a dieta low carb teve uma perda de peso de 90 para 84, 95, 5 quilos, basicamente, mas não significativa, né? O que é interessante é que os dois tiveram relevâncias significativas na perda de circunferência de cintura. Então, a dieta cetogênica chegou a perder, né, os indivíduos perderam 108, caíram para 96 centímetros de cintura. Em contrapartida, os indivíduos de dieta low carb também perderam, porém em menores medidas, mas também perderam e foram significativos. Uma perda de praticamente 5 centímetros. No todo o controle glicêmico, houve melhorias da dieta cetogênica, né, tanto na glicemia em jejum, quanto na hemoglobina glicada, quanto no ROMA, todos os valores foram significativos, mas também a dieta low carb teve um valor significativo também nos valores de ROMA. E no perfil lipídico, a dieta cetogênica houve uma melhora na redução dos triglicerídeos. Em contrapartida, a dieta low carb não teve valores significativos, porém, todos foram reduzidos. Então, quanto que os 2 protocolos teve resultados legais. Tiveram bons resultados. A diferença é que a dieta cetogênica ela acaba sendo mais impactante, tendo resultados maiores, mais significativos em comparação a uma low carb. A diferença maior está na questão da tolerância, nos efeitos adversos das 2 dietas. Quanto à dieta cetogênica, tem resultados mais impactantes, mas também ela tem maiores efeitos adversos em comparação a uma dieta low carb. Por exemplo, a dieta cetogênica, tanto no período de 15 dias de dieta, quanto no período de 4 meses de dieta, houve sintomatologias muito maiores, né, uma percepção de sintomas, de efeitos adversos dessa dieta em comparação ao low carb. Então, de dores de cabeça, vômitos, náuseas, perda de cabelo, dores musculares, entre outros, não tiveram essa percepção em comparação à dieta low carb, tiveram pouquíssimos efeitos adversos. Mesmo depois de 4 meses, houve uma melhoria desses sintomas, mas ainda assim, eles, em menor escala, porém, prevaleceram esses sintomas em comparação a uma dieta low carb. Então, é importante a gente também levar em consideração não só os valores de melhoras de parâmetros, né? Parâmetros de perda de peso, parâmetros de controle glicêmico, parâmetros de perfil lipídico, mas também levar em consideração essa percepção individual de cada atleta, de cada paciente, na aplicabilidade desses protocolos. Então, a dieta low carb, ela tem, sim, o seu lado positivo, seus efeitos positivos nessa dieta, né? Ela é caracterizada por uma ingestão de carboidrato abaixo da recomendação geral. Então, geralmente, a recomendação de carboidrato, ela vai de 55% de carboidrato no dia, 15% sendo de proteína, 30% sendo de gordura. E deve haver um processo de adaptação dessas dietas. Nesse processo de evolução, tanto inicial, quanto de 3 meses, quanto até de 6 meses, foi observado nesse estudo
publicado na Sociedade de Endocrinologia. Então, é importantíssimo com que haja esse processo adaptativo dessas dietas. Então, inicialmente, tinha a dieta low carb, tinha 47% do valor energético em carboidratos. Depois de 3 meses, esses 47 caiu para 15, e depois, posterior a esses 3 meses, para 6 meses, caiu para 30% de carboidrato. Na comparação com uma dieta em baixas concentrações de gordura, já o carboidrato, ele acaba prevalecendo, né? 47, 54, 53%. Então, e nesse efeito, foi observado que a dieta low carb, ela tem um efeito muito positivo na perda de peso, né? Principalmente aí nesses 6 meses, né, avaliados, essas 24 semanas avaliadas, tanto 12 quanto 24 semanas, foi significativa essa perda de peso em comparação à aplicabilidade de uma dieta de baixo carboidrato, baixa gordura, mas ela reduz em gordura, porém ela aumenta em carboidrato. Também foi efetiva, houve uma perda de peso, mas não significativa e não tanto significativa quanto impactante como a dieta de muito baixo carboidrato. Então, a dieta low carb tem sim os seus efeitos na perda de peso, né? Então, tem uma perda de peso considerável, numa meta-análise que foi avaliado em estudos randomizados controlados. Então, esses estudos observaram que é significativa essa perda de peso na dieta low carb, como também uma perda da gordura corporal, também foi positiva, a perda de gordura corporal na aplicação dessa dieta low carb, tanto em menos ou mais que 12 meses foi avaliado. Claro que acima de 12 meses houve uma perda de peso superior àqueles estudos que observaram um tempo reduzido, né, menores que 12 meses, menor que 1 ano. E na comparação de uma dieta de muito baixo carboidrato ou uma dieta moderada a carboidrato, que a dieta de muito baixo carboidrato, ela ainda assim mantém uma eficácia na perda de peso, em comparação à dieta moderada de carboidrato, acaba não tendo essa eficácia tão boa. É claro que o próprio estudo vem pontuando que a dieta moderada em carboidrato talvez ela não tenha esse resultado tão positivo quanto a low carb e a muito, né, very low carb, por levar em consideração que a dieta moderada em carboidrato acaba se aproximando muito às recomendações gerais. Então, acaba que, às vezes, o efeito, né, a eficácia daquela perda de peso nesse tipo de protocolo de dieta acaba não sendo tão eficiente quanto outras dietas mais restritivas em carboidratos, como a low carb e a very low carb. Então, independentemente do tipo, né, da dieta, ou também de como o paciente se comporta, quais são os resultados do paciente, quais são os resultados de glicemia e insulina do paciente, independentemente disso, há uma perda de peso considerável num tempo prolongado com o efeito da dieta tanto low carb quanto low fat, né? Então, se a gente observar esse estudo que ele avaliou pacientes que têm baixa glicose em jejum, baixas concentrações de insulina em jejum, eles observaram que esses tipos de paciente, ou seja, o paciente sem alterações no controle glicêmico, eles têm um efeito legal, né, um bom efeito com a perda de peso na utilização desses 2 protocolos dietéticos, tanto low fat quanto low carb. Já em pacientes que têm baixas concentrações de glicose, porém altas concentrações de insulina em jejum, esses pacientes também tiveram um bom efeito na perda de peso, principalmente
nos 6 primeiros meses, mas depois desses 6 primeiros meses, iniciou-se um pequeno reganho desse peso, porém esses tipos de pacientes acabaram se beneficiando mais com a dieta low fat, ou porque o reganho ele acabou sendo menor do que o reganho de peso na dieta low carb. Já em pacientes com altas concentrações de glicose em jejum, porém baixas concentrações de insulina em jejum, eles também tiveram efeitos positivos na perda de peso, principalmente nos primeiros 6, 12 meses, mas depois dos 12 meses, os pacientes que mantiveram-se em dieta low carb, eles mantiveram-se num platô de perda de peso. Em contrapartida, esses indivíduos, com a aplicação da dieta low carb, eles tiveram um pequeno reganho desse peso nesse período. E em pacientes pré-diabéticos, com altas concentrações de glicose e altas concentrações de insulina, eles tiveram um efeito positivo na perda de peso nos primeiros 6 meses. Posterior a esses 6 meses, houve um reganho desse peso. E esses pacientes pré-diabéticos que fizeram o protocolo de dieta low carb, eles acabaram se beneficiando menos, porque houve um reganho de peso e eles acabaram o quê? Desse reganho, voltando à estaca zero do início do protocolo dietético, em comparação à dieta desses pacientes que fizeram dieta low fat, que mesmo que houve um reganho, não foi tão alto quanto a utilização da low carb. Então, o que é interessante a gente avaliar individualmente quais são os parâmetros, quais os resultados desses indivíduos individualmente e qual protocolo que ele se beneficiaria melhor. Então, se é um paciente pré-diabético, ele se beneficiará mais com uma dieta low fat do que a low carb. Já em comparação a um paciente que tem baixas concentrações de insulina, mesmo em altas concentrações de glicose em jejum, ele se beneficiaria numa dieta mais low carb do que low fat. O quanto que a dieta, né, o protocolo, sendo aplicado individualmente para os resultados, né, como que tá os resultados dos parâmetros séricos desses pacientes, então ele tem que casar certinho, né? A gente consegue casar certinho tanto o protocolo quanto os resultados, os resultados e como o indivíduo se comporta, os parâmetros séricos desse indivíduo se comportam. E aí a gente consegue aplicar o protocolo adequado ou o melhor protocolo para aquele atleta, para aquele indivíduo. Então, a dieta low carb, que ela é já como caracterizada com concentrações abaixo da recomendação geral, então, dentro da nutrição esportiva, o Esker, ele vem pontuando em vários estudos que ela pode prolongar as respostas ao estresse após o exercício. Então, com uma dieta low carb, esse indivíduo atleta, ele acaba sentindo mais esse estresse pós-treinamento, em contrapartida, aquele indivíduo que consumiria concentrações de carboidratos adequadas ou ideais para o treinamento. A Burke, em vários estudos, vem pontuando que a dieta low carb ela tem adaptações metabólicas do treinamento, mas não há um reabastecimento adequado dos estoques de glicogênio muscular. Então, é onde os indivíduos, os atletas, não se beneficiaria tanto com esse tipo de dieta por não ter esse estoque de glicogênio muscular todo restabelecido. Então, evitando aí uma melhora de rendimento esportivo. E o próprio Esker vem pontuando em alguns estudos, né, e que ele fala onde tem uma dieta com altas concentrações de carboidrato, há melhora no rendimento esportivo. Já em dietas com baixas concentrações de carboidrato, há uma redução do rendimento esportivo. Então,
a dieta que tem altas concentrações de carboidratos e as dietas com periodização de carboidrato, numa corrida de 10 quilômetros, foi mais efetiva em reduzir o tempo dessa corrida em comparação a uma dieta cetogênica. Então, quando a gente pensa em rendimento esportivo, claro que a gente vai pensar em melhorar o tempo, certo? E quando a gente pensa em melhorar o tempo, então a gente acaba que priorizando as dietas com concentrações de carboidrato mais adequadas, ou altas, ou periodizadas, em contrapartida a uma dieta cetogênica, ela, na verdade, ela não teve efeito significativo, mas se a gente observar nesse gráfico, a gente vê que até houve um aumento de segundos aí, né, nesse tempo dessa corrida de 10 quilômetros. Claro que quando a gente pensa em segundos, parece que não é nada, mas no esporte é muita coisa. Então, a dieta cetogênica e a dieta low carb, ela tem que ser analisada em qual momento vai ser inserido esse protocolo. Em qual indivíduo, talvez se você atende uma equipe de vôlei, talvez não daria para entrar com todas, né? Os protocolos dietéticos são aplicados dentro de uma avaliação individual de cada atleta, de cada indivíduo, para realmente ver a eficiência, uma eficácia desse protocolo, dessa dieta nesse indivíduo. E a própria plant-based, ela é considerada uma dieta low carb. Claro que os onívoros têm um consumo de fontes alimentares diversas, mas existem sim classificações específicas dentro dessa dieta plant-based, ou seja, dos indivíduos vegetarianos. Mas ele pode ser pesco-lacto-ovo-vegetariano, ou seja, esse indivíduo ele se permite consumir peixes, produtos derivados lácteos e também ovos. Lacto-ovo-vegetariano, onde o indivíduo vegetariano também consome derivados lácteos e os ovos. Lacto-vegetariano, ou seja, vegetariano que tem o consumo de derivados lácteos, ou vegetariano, além de vegetariano, ele tem o consumo dos ovos. Pesco-vegetariano, além de vegetariano, também tem um consumo de peixes. E propriamente o vegano, que não tem o consumo de alimentos, fontes ou provenientes de nenhuma fonte animal. Então, acaba que toda a dieta plant-based, ela é inspirada no padrão alimentar dos vegetarianos, né? E a dieta plant-based vem sendo estudada dentro da nutrição esportiva para avaliar um pouco da eficácia desse estilo, dessa dieta no rendimento esportivo. Então, tanto em endurance quanto em treinamentos resistidos, as dietas vegetarianas ou plant-based, elas não melhoram, mas também não diminuem o desempenho esportivo. Então, é importante salientar que, por mais que ela pode ser considerada um protocolo, um planejamento dietético para melhorar, às vezes, em alguns parâmetros séricos, ou também para tentar, às vezes, avaliar um rendimento da performance, do rendimento esportivo, é importante salientar que o indivíduo vegetariano, ele tem uma inspiração, né, da plant-based, mas também porque ele vivenciar essa dieta. Ele não só aplica essa dieta porque falaram que era boa, mas porque ele vivencia, é uma parte mais ideológica, de respeito, né? Então, às vezes, ela não tem que ser taxada como uma dieta específica, assim como a low carb e a cetogênica. Ela tem que ser avaliada individualmente também, toda a parte ideológica, todo o respeito individual desse atleta com o uso de uma dieta vegetariana ou plant-based. Quando há uma comparação de uma dieta com médias concentrações de carboidrato ou uma dieta cetogênica, então há um efeito, né, dessas duas dietas em homens, onde esse artigo ele pontuou. Então, avaliando uma dieta
com as concentrações de carboidrato, ou seja, uma dieta cetogênica que chega a ter 22 gramas de carboidrato, ou seja, 5% de carboidrato total, do valor energético total. Já uma dieta de médio carboidrato, que chega a ser 36% de carboidrato pelo valor energético total, assim como as gorduras, elas acabam sendo contrarregulatórias, né? Aquela dieta que tem menos carboidrato acaba tendo mais gordura, em contrapartida, aquela dieta que tem mais carboidrato acaba tendo menos gordura, desculpa. Já a percentual proteico foi igual para as duas, 30%. E avaliando esses indivíduos, eles observaram que a, a dieta cetogênica, ela acaba que tendo um menor concentração de fome, ou seja, menor consumo energético durante o dia, em comparação a uma dieta com concentrações médias de carboidrato. Então, do valor energético de consumo, ela foi menor. Na questão da fome, a dieta cetogênica, ela tem uma percepção menor de fome do que isso é um dado estatisticamente significativo do que em comparação a uma dieta não média com médias concentrações de carboidrato, ou seja, não cetogênica. Então, uma vantagem da cetogênica é essa questão da percepção de fome. Às vezes, quando é aplicado esse protocolo, os pacientes, né, os indivíduos, acabam tendo uma percepção de fome menor. Então, às vezes, poderia até ser, é o que mantém esse indivíduo nesse protocolo dietético. E ambos os protocolos avançaram com a perda de peso. Claro que a cetogênica, ela acabou avançando mais, tendo maiores dados, né, tendo uma maior eficácia na perda de peso em comparação à dieta média, com médias concentrações de carboidrato. Então, avaliando a perda de peso, a dieta cetogênica, ela teve uma redução significativamente maior, com um delta de perda de peso de 6, em comparação a delta de perda de peso de 4 para médias concentrações de carboidrato. Porém, a consequência dessa perda de peso acelerada é na perda de gordura, de massa livre de gordura. Então, o quanto que a dieta cetogênica, ela acaba perdendo, né, 1,2 delta da massa livre de gordura, dentro desses 6, em comparação à dieta média de carboidrato, ela teve uma perda de peso aí de 4, mas com menores perdas de massa livre de gordura. Então, também é interessante a gente ter esse senso crítico, essa análise. Então, é um estudo randomizado, controlado, um estudo clínico, que pontua, né, nesse período, nesses 27 dias de aplicabilidade dessa dieta, ele acaba avaliando de forma significativa a perda de peso dos dois grupos, né, dois tipos de dietas, mas também a consequência da perda de massa livre de gordura da dieta cetogênica. E a dieta, nesse outro estudo, ele pontuou, foi uma avaliação de 4 semanas na aplicabilidade de uma dieta normal, né? Então, essa dieta tinha aí 338 gramas de carboidrato, né? No fim, acabou reduzindo para 300 gramas de carboidrato, em comparação à dieta cetogênica, que foi aplicada 4 semanas depois desse período, com 31 gramas de carboidrato. Então, o tempo zero é o tempo de transição de um protocolo para outro. Então, do protocolo da dieta normal até o protocolo da dieta cetogênica. E o que eles observaram é que ambas evoluíram com a perda de peso. Então, tanto a dieta com concentrações de carboidrato normal, né, 300 gramas de carboidrato, quanto a cetogênica. Claro que a perda de peso
acaba sendo foi maior, né, na cetogênica, se a gente observar aqui pelo gráfico, mas o estudo até conclui que a dieta cetogênica ela não foi acompanhada por um super aumento da perda de gordura corporal. Então, ao avaliar a gordura corporal, a dieta normal teve uma perda dessa gordura e a cetogênica também teve a mesma perda, de 0,5. Então, tanto a dieta normal quanto a cetogênica, nesse protocolo, perderam concentrações, né, perderam peso em quilos, né, meio quilo de gordura igualmente, tanto a normal quanto a cetogênica. Então, a cetogênica ainda foi pontuada no estudo que houve um pequeno aumento do gasto energético, mas pensando em perda de peso, as duas perderam peso, com maior perda de peso na cetogênica, mas se pensar na gordura, que é o que todo mundo quer, né? Se pensar na gordura, a cetogênica foi igual à dieta com carboidratos normais, concentrações de carboidratos normais. Então, o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles pontuam que antes de implementar qualquer nova dieta, qualquer novo protocolo dietético, os atletas e os treinadores devem sempre considerar as necessidades metabólicas de cada indivíduo, também buscar um profissional, um nutricionista esportivo, que vai avaliar adequadamente qual o melhor protocolo a ser inserido para aquele atleta, qual o melhor momento, dentro de uma periodização do esporte. É interessante também avaliar a periodização alimentar e nutricional. E também eles devem sempre analisar o programa de monitoramento, sempre com base na resposta individual, né? Então, igual eu pontuei alguns estudos, mas individualmente os resultados podem ser diferentes. Então, qual dieta utilizar, em qual momento, quanto, isso tudo tem que ser analisado dentro de uma equipe multiprofissional. Então, com o médico do esporte, com o nutricionista, com o profissional da educação física, com o fisioterapeuta, com vários profissionais, para tentar alinhar qual o melhor efeito, qual protocolo vai ter melhor efeito naquele indivíduo e qual o melhor momento. Então, o profissional, o nutricionista esportivo vai avaliar se é adequado ou não entrar com um protocolo dietético, com restrição energética. Dentre esses protocolos de restrição energética, a gente pontuou aqui especialmente a dieta cetogênica e a low carb, dentre os seus efeitos. Então, no rendimento esportivo, não tem muitos estudos que pontuam o rendimento esportivo da cetogênica quanto a low carb. Claro que da cetogênica aumenta um pouquinho o gasto energético, mas se pensar em rendimento em si, né, os grandes estudiosos da nutrição esportiva, como a professora Burke e o Wesker, vem pontuando que acaba que esses indivíduos não avançam tanto quando se retiram os carboidratos. Então, há recomendações gerais para o treinamento render, né? Todo mundo treina para melhorar o rendimento. Então, às vezes é para chegar num pódio ou ganhar uma medalha, ou é para ele mesmo, né? Ou para próprio uma melhora individual dos próprios parâmetros. Então, existem recomendações gerais energéticas desses macronutrientes que eles devem ser distribuídos aí durante o dia, ou também recomendações específicas desses macronutrientes de carboidratos, proteínas e gorduras antes do exercício, durante o exercício, posterior a esse exercício. Então, o nutricionista esportivo vai avaliar, vai calcular e pontuar as principais estratégias, e se for entrar com algum protocolo dietético, energético, de restrição energética, ela tem que ser analisada e casada com todos os outros profissionais da saúde que cuidam daquele atleta.
Então, deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigada por toda a atenção. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser apontar um pouco mais, encontro no Instagram, né, @LoraineGolino, com 2 L's, e também vou tentar deixar essa aula lá no meu Linktree dentro do Instagram para vocês acessarem, tá bom? Um beijo e um bom congresso para todos.